Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar sobre um desafio, uma meta que o Poder Judiciário assumiu para este ano, dar prioridade a julgamentos que envolvam crianças e adolescentes. Eles já têm prioridades estabelecidas por lei, mas tribunais estaduais, federais e do trabalho decidiram se debruçar sobre o assunto para garantir mais rapidez e efetividade às decisões. A pandemia de coronavírus já deixou órfãos mais de 130 mil crianças e adolescentes brasileiros de até 17 anos. A renda caiu. A alimentação das famílias piorou, menos estudantes tiveram acesso a atividades escolares. E as primeiras avaliações indicam aumento do trabalho infantil. Foi este quadro que levou os 91 tribunais brasileiros presentes ao 15º Encontro Nacional do Poder Judiciário a determinar prioridade para crianças e adolescentes na Justiça. Não apenas crianças e adolescentes, mas como idosos, em diversas circunstâncias, a lei ela estabelece prioridades. No entanto, é importante que a cada ano, e o CNJ faz isso periodicamente, a cada ano ele eleja algumas temáticas. E a temática da infância foi escolhida no final do ano passado para ser uma prioridade agora, no ano de 2022. Um dos motivos, efetivamente, é que a pandemia, ela, em alguns casos, ela atrasou o julgamento de algumas demandas. Exemplo disso, a gente pode dar os processos de adoção, que tiveram um processo mais dificultoso em razão justamente das audiências por videoconferência, da dificuldade de acessar os locais, da dificuldade das atividades presenciais e, por conta disso, houve um certo atraso. E o Encontro Nacional estabeleceu metas. Na Justiça do Trabalho, cada TRT deve desenvolver pelo menos uma ação de combate ao trabalho infantil. Na esfera federal, a indicação é julgar até o fim deste ano 100% dos casos de sequestro internacional de crianças distribuídos até 31 de dezembro passado. Na Justiça Estadual, a meta é julgar 80% dos processos em fase de conhecimento no primeiro grau e 100% no segundo grau. Essas metas elas foram pensadas com muito cuidado pelos juízes que atuam efetivamente nessas áreas, tanto na Justiça Estadual, Federal, como na estadual. Essas metas, essas sugestões de metas passaram por uma validação dos tribunais de justiça, né, e todos eles acolheram essa ideia do CNJ de trazer a infância e a juventude como uma prioridade, não só na lei, mas também na nossa prática, no nosso dia a dia judicante. E vamos avançar um pouco mais nesse assunto. Eu converso agora online com a juíza Noeli Salete Tavares Rebac, presidente do Colégio de Coordenadores da Infância e da Juventude dos Tribunais de Justiça do Brasil. Converso também com a advogada Nathalie Fragoso. Ela é integrante do coletivo de advocacia em direitos humanos. Doutora Noeli, o CNJ demonstra claramente um reforço daquela prioridade para o atendimento de crianças e adolescentes no sistema de justiça. Por que isso se justifica na avaliação da senhora? A prioridade absoluta que é prevista pela legislação, pelo nosso Estatuto da Criança e Adolescente, desde 1990, quando da promulgação dessa lei, ela se torna mais forte nesse momento e, principalmente, ela se mostra como de extrema importância que o judiciário dispense um olhar diferenciado para as crianças e adolescentes. Se avaliarmos que nos últimos anos, e principalmente a partir da pandemia, a vulnerabilidade das nossas crianças e adolescentes só aumentou, é importante que a justiça, como um dos pontos que podem conferir o apoio, a proteção, se mostre com um olhar diferenciado em relação a esse público jurisdicionado. Em razão disso, inúmeras ações no Brasil todo e com um olhar mais direcionado agora via Poder Judiciário com o Conselho Nacional de Justiça, verificamos metas estabelecidas, a prioridade absoluta prevista lá no Estatuto da Criança e Adolescente
na atividade jurisdicional do dia a dia. Nathalie, eu pediria que você fizesse um breve histórico da atuação da Justiça em relação a essa prioridade nos últimos anos e nos falasse sobre a importância desse reforço agora, neste momento. Claro, com prazer. Quando a gente está falando de prioridade absoluta, a gente está falando de uma norma que é constitucional, como disse a doutora, também está presente na legislação, então não há exatamente uma inovação normativa, mas há um importante esforço do CNJ de planejar e coordenar ações para que a lei, como ela existe, para que as decisões que já reconhecem sejam mais eficazes, que sejam mais presentes, que de fato sejam ali observadas no cotidiano da justiça e estejam aptas ali a lidar com as delicadezas, com as complexidades que surgem nas demandas que envolvem crianças e adolescentes. Então, quando a gente fala dessa providência do CNJ, né, desse esforço para criar uma política judiciária que concretize a prioridade absoluta, eu vejo isso como absolutamente importante. E quanto a esse histórico, é isso, né? O artigo 227 prevê que sociedade, Estado e família têm ali responsabilidade solidária na garantia dos direitos das crianças, dos adolescentes e dos jovens com absoluta prioridade. Isso é uma regra constitucional que coloca as crianças ali em primeiro lugar e que deve, portanto, se refletir tanto nas demais normas, como nas políticas, como nas filas de atendimento. Então, essa é uma regra que, de fato, é um projeto, foi em 88, né? Um projeto de reorganização social que coloca crianças e adolescentes em primeiro lugar, né? Ou seja, uma nação que se pensa a partir primeiro das suas crianças. Doutora Noeli, que tipo de ações dos tribunais caracterizam essa prioridade? Que tipo de caminho, que caminhos os tribunais devem seguir para consubstanciar essa prioridade? É importante que se conste que, além das metas aprovadas, que é um momento histórico, porque é a primeira manifestação oficial que se tem em relação à jurisdição da infância e juventude em termos de meta. Então, tanto no âmbito da Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Federal e da Justiça Estadual, foram estabelecidas metas que são no sentido de priorizar o julgamento de processos envolvendo crianças e adolescentes. Então, esse é um avanço, mas também é importante que se tenha em mente que o olhar atual é para priorizar a infraestrutura que as varas da infância e juventude, que os juízos, que os tribunais da infância e juventude, os tribunais, quando lidam na competência da infância e juventude, tenham. Então, uma outra ação muito forte, muito importante, vinda do CNJ, por sinal, na última reunião que teve em sessão, no final do ano, foi a priorização na digitalização de todos os processos da infância e juventude. Nós sabemos que o Brasil é grande, que tem uma realidade muito, muito diferenciada, e também sabemos que a pandemia nos trouxe essa realidade, mostrando que muitas varas da infância e juventude ainda trabalham, infelizmente, no sistema de papel, sem a digitalização. Então, essa foi uma proposição que se teve e que houve o acolhimento pelo Conselho Nacional de Justiça como uma recomendação para que os tribunais, dentre todas as prioridades das suas ações, também digitalizem seus processos. Significa que se olha tanto para a prioridade de julgamento, o olhar que o juiz da infância e juventude, que o Poder Judiciário tem que dar a todas as ações que envolvem a infância e juventude, como, por exemplo, anotações em processos, julgamentos em primeira e em segunda instâncias, com a prioridade devida, mas também com a digitalização, quer dizer, com a infraestrutura, com a melhoria que se deve dar para que o judiciário tenha, não só o judiciário, mas o sistema de justiça, aí compreendido o Ministério Público, que atua dentro dos processos, a Defensoria Pública, todos os defensores, as partes em si, que se tenha essa infraestrutura. E esse é um olhar que temos mais recente e que nos coloca num patamar de conforto e de expectativa, para que, de fato, se olhe a criança como sujeito de direitos, criança e adolescente, aqueles previstos aí como sujeito de direitos desde a Constituição e desde o Estatuto da Criança e Adolescente.
Nathalie, a doutora Noeli falou sobre a questão da infraestrutura. Os tribunais brasileiros precisam se preparar mais? Sim, como, né, destacou a doutora Noeli, quando a gente fala em garantir estrutura, né, para que a justiça atenda bem as crianças e adolescentes, isso compreende digitalização de processos, mas isso compreende equipes multidisciplinares, isso compreende, né, uma série de esforços institucionais e orçamentários mesmo, para garantir o acesso de qualidade das crianças e adolescentes à justiça, né? Então, sim, ainda são necessários esses esforços e é muito positivo que eles sejam olhados hoje em dia como prioridade. Doutora Noeli, foram estabelecidas metas específicas para a Justiça Federal, para a Justiça do Trabalho, para as justiças estaduais. Essas metas são factíveis? São factíveis, dentro de toda uma conjuntura. Como reforçou a doutora Natália, é importante que se tenha sempre em mente que a atuação jurisdicional no âmbito da competência da infância e juventude é diferente. O juiz da infância e juventude, ele se atém à legislação, é óbvio, à Constituição, que é a Carta Magna, a toda a legislação, e trabalha em cima do que determina a lei processual. Por outro lado, ele também trabalha com redes de apoio. Então, é por isso a importância para que se cumpram essas metas, principalmente no âmbito da justiça estadual, e aí, né, a gente falando da justiça estadual fala das redes de apoio. O juiz da infância e juventude no âmbito estadual trabalha com redes de apoio, trabalha com equipes técnicas, trabalha com digitalização de processos, ele tem necessidade de uma infraestrutura maior. Então, desde que essa infraestrutura, que esse olhar seja conferido pelos tribunais de justiça, não se vê dificuldades para o cumprimento das metas. Se termos em consideração que as metas da Justiça Federal são julgamento de situações, de todas as situações, de 100% de casos de sequestro internacional de crianças distribuídos até 2021, e no âmbito da Justiça do Trabalho, a apuração e a resolução de conflitos voltados para crianças de trabalho infantil, percebe-se que são feitos dentro de uma questão jurisdicional que podem ser julgados. No âmbito da justiça do estadual, também, quando se diz que processos iniciados até 2020 devem ser julgados em primeiro e em segundo grau, tanto no aspecto civil quanto no aspecto infracional. Mas lembrando, quando se trata de infância e juventude, é necessário que a infraestrutura conceda ao Poder Judiciário, ao juiz ali, né, que está exercendo aquela função, essa infraestrutura. E a nossa expectativa é boa, é uma expectativa que nos traz caminhos bons, porque temos o olhar de que essas equipes e de que todo esse trabalho vai acontecer. Então, temos aí um olhar favorável a tudo isso. Nathalie, a prioridade deve ser dada apenas às crianças e adolescentes vítimas de crimes ou de qualquer tipo de transgressões da lei, ou também às crianças e adolescentes que eventualmente cometerem infrações? Todas as crianças e adolescentes são sujeitos de direito, né? Isso é o que diz a Constituição Federal, isso é o que diz as normas brasileiras. Então, independentemente da razão por que a criança ou adolescente estabelece esse contato com a justiça, ela deve ser tratada como tal. Ou seja, há aí uma cartela de direitos na Constituição, no ECA, no SINAS, a lei que estabelece, né, o SINAS, e que devem ser observados. Então, todas as crianças que são vítimas, como as crianças, né, que foram acusadas de algum ato infracional, merecem acesso a esses direitos. No caso dos adolescentes, no caso, né, que cometem ato infracional, esses adolescentes precisam ter acesso à defesa, precisam ter acesso a um julgamento justo, precisam ser ouvidos, precisam, né, que ao fim desse processo de apuração do ato infracional seja aplicada, eventualmente, se necessário, uma medida socioeducativa que observe a sua condição de pessoa em desenvolvimento, e merece que essa medida socioeducativa seja cumprida em condições
de dignidade, em condições, enfim, que ele ou ela preservem acesso à educação, preservem acesso ao convívio comunitário, né? Então, há uma série de direitos, aliás, que merecem especial atenção nesse contexto da socioeducação, nesse contexto da apuração de atos infracionais. Então, respondendo a sua pergunta, Guilherme, todos os adolescentes, todas as crianças merecem ser observados como sujeitos de direito que são, né, e merecem ser tratados aí com absoluta prioridade. Doutora Noeli, como é que se vai fazer o acompanhamento dessas metas? Ao final do ano, se faz um balanço ou haverá um acompanhamento constante ao longo do ano? A justiça, especificamente na área da infância e juventude, ela se desdobra nos tribunais de justiça e tem um acompanhamento através das coordenadorias da infância e juventude, que é uma outra conquista feita, já que, né, está em vigor e é um olhar muito favorável que se tem. Então, nós acreditamos que essas metas, todos os tribunais, como todas as demais metas né, que são estabelecidas pelo CNJ, mas via coordenadorias é possível que se faça um acompanhamento, que se faça um incentivo em cada tribunal, no sentido de que elas sejam observadas e cumpridas. Para que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele tem uma prática de estabelecer essas metas, de estabelecer que elas são base para a elaboração de políticas no decorrer do ano e, ao final, inclusive, a seleção de premiações. Em razão disso, os tribunais se dividem dessa forma e criam, né, formatos de cumprimento. Na área da infância e juventude, não será diferente. Acredita-se que, através das coordenadorias de justiça, coordenadorias da infância e juventude, se consiga trabalhar em conjunto com toda a jurisdição de cada estado para que se dê o cumprimento às metas estabelecidas pelo CNJ. Doutora Nathalie, qual que é a questão de relevo que envolva uma questão social? Não é uma responsabilidade exclusiva do sistema de justiça, é uma responsabilidade da sociedade como um todo, certamente. A sociedade brasileira está suficientemente preparada, conscientizada para lidar com essa questão, na sua avaliação? Essa é uma tarefa que ainda não se completou, né? As crianças no Brasil ainda enfrentam sérias questões, sérias privações que precisam ser endereçadas, mas isso que você traz, Guilherme, é fundamental, né? Estado, sociedade e família têm responsabilidade compartilhada na garantia dos direitos de crianças, adolescentes e jovens. E isso, nesse contexto em que nós vivemos, né, em que, enfim, tantos serviços foram interrompidos por conta da pandemia, né, a fome volta a assombrar o país, uma série enfim, escola também interrompida durante um tempo, agora oportunidade de retomada. A gente observou também alguns índices se complicando, né, como, por exemplo, aumento de ocorrências de violência sexual, aumento de outras situações, agudização de outras situações de vulnerabilidade envolvendo, né, crianças e adolescentes. Então, eu acredito que não só é uma tarefa inacabada, mas é uma tarefa cuja urgência foi reforçada pelos últimos acontecimentos, né? Então, é absolutamente fundamental que o Estado, em todos os seus braços, aí, se atente à necessidade de olhar para as crianças, enfim, com absoluta prioridade, e adolescentes também. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço mais uma vez a juíza Noeli Salete Tavares Rebaque, presidente do Colégio de Coordenadores da Infância e da Juventude dos Tribunais de Justiça do Brasil, e também a Nathalie Fragoso, advogada e integrante do Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos. Agora o link CNJ dá notícias da Justiça com um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O número de novos casos da Covid-19 no sistema prisional brasileiro foi multiplicado por 10 em janeiro, em comparação com dezembro. Em números absolutos, foram 4.500 casos em janeiro entre pessoas presas e funcionários. O aumento pode ser explicado pelo avanço da variante Ômicron e pelo possível represamento de dados no final de 2021. Nos últimos 30 dias, em todo o país, o sistema prisional teve 19 mortes por Covid-19.
Desde o começo da pandemia, foram 653 mortes. O CNJ promoveu o terceiro encontro virtual entre pessoas atingidas pelo desastre ambiental e humano de Mariana, em Minas Gerais, e as mineradoras envolvidas, a Samarco e as controladoras Vale e BHP Billiton. Em 2015, o rompimento da barragem do Fundão jogou milhões de toneladas de lama sobre o solo, a vegetação e o leito do Rio Doce, ao longo de 600 quilômetros até o Oceano Atlântico. 19 pessoas morreram, milhares ficaram desabrigadas ou com sustento comprometido. Muitas vítimas reclamam que até hoje não receberam as indenizações que as empresas deveriam pagar e que o meio ambiente está longe de se recuperar. E o rio está aí, ó, morto. Acabou com o nosso rio, esse barro da Samarco. A distribuição das novas urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições deste ano já começou. No Maranhão foram entregues 1.050 equipamentos dos 8.000 que serão enviados até agosto. Estas urnas vão representar 41% do total disponível no estado. Os outros 59% serão dos modelos anteriores. As novas urnas são mais rápidas, mais acessíveis e mantêm a segurança e a confiabilidade do sistema, reconhecidas internacionalmente. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal! Perguntas sobre a vida afetiva e sexual da vítima e sobre seu comportamento social podem não ser mais aceitas pelos magistrados que atuam nos casos de violência contra a mulher. Agora, juízes estão respaldados por uma recomendação do Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar, o FONAVID, para intervirem quando houver situações que coloquem em risco a dignidade da mulher. Essa recomendação foi aprovada na última edição do Fórum, em dezembro de 2021, e reforça a aplicação de leis nacionais e internacionais de respeito à intimidade, à honra e à imagem da pessoa ofendida. Saiba mais sobre essa orientação nas redes do CNJ. E mudando de assunto, todos nós sabemos que a privação de liberdade traz impactos significativos na vida de filhos e dependentes de pessoas sob custódia. Mas o Conselho Nacional de Justiça editou um novo manual da Resolução 369 de 2021, que orienta tribunais e magistrados sobre diversos encaminhamentos da privação de liberdade para gestantes, mães, pais e responsáveis por crianças e pessoas com deficiência, tanto no campo penal quanto no socioeducativo. O CNJ também está adaptando cadastros e sistemas para qualificar o cumprimento dessa resolução. E para finalizar, você sabia que desde 2019 não é permitido o casamento de menores de 16 anos de idade? A legislação anterior admitiu o casamento em caso de gravidez ou para evitar o cumprimento de pena criminal, já que ter relações sexuais com menores de 14 anos é crime. Explicamos em uma publicação nas redes sociais que a Lei 13.811 de 2019 retirou essas exceções legais. Portanto, agora o casamento infantil não é permitido em nenhuma circunstância no Brasil. Eu fico por aqui e até a próxima semana. Vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Veja a história de hoje. Numa dessas escolas aqui do Rio de Janeiro, um caso nos veio, o caso de uma criança, e nós marcamos a audiência, como sempre, para ouvir a mãe e o suposto pai indicado pela mãe. Bom, resolvi o problema do bebê, do menininho, colocamos o nome do pai, definimos o sobrenome dele, estava tudo resolvido. Após aquele momento, o pai olhou para a mãe olhou para o pai, eu vi que eles queriam falar mais alguma coisa para mim. E eles chegaram para mim, talvez até pela forma da audiência, pela solução do problema do menininho, eles falaram: doutora, nós temos um problema sério que talvez a senhora possa nos ajudar a resolver. Nós temos uma filha de 7 anos que nós não conseguimos registrar até hoje, ela não tem registro nenhum. E eu, por que ela não tem registro?
é que ela nasceu com um problema muito sério de saúde. O intestino dela, ela tinha um problema no abdômen e nasceu com os órgãos para fora, uma parte do intestino para fora. E os médicos têm que fazer cirurgias múltiplas para colocarem aquele órgão que nasceu com essa malformação para o lado de fora, para dentro do abdômen. Só que o abdômen do bebê é muito pequenininho, então às vezes a criança fica muito tempo internada, tem que crescer para poder dar espaço para os médicos colocarem o órgão para dentro. E essa criança passou por isso tudo. Ficou internada durante meses e sobreviveu. Só que os pais pobres não conseguiram localizar o papel do nascimento do bebê. Para registrar o bebê, é necessário ter aquele papel amarelo, que se chama Declaração de Nascido Vivo, que é um documento do Ministério da Saúde. Letícia é o nome da menininha. E a Letícia, com 7 anos, até os 7 anos, estava sem registro, porque eles iam ao hospital de nascimento e não localizavam. E o hospital que recebeu a bebê, na época, 7 anos atrás, também não localizava. E aí eu olhei para aquele casal hipossuficiente, sem recursos, mas uma família bastante amorosa e afetiva, e aquela aflição sem solução, e refleti muito sobre como a gente pode, dependendo de como conduz as audiências, acolher demandas além daquela demanda inicial. Então, o problema da Letícia acabou sendo resolvido no processo de reconhecimento de paternidade do irmão. O registro civil ele tem essa característica de ser um procedimento administrativo, permite essa questão, e nós conseguimos levantar a história da Letícia através do prontuário do hospital. Então, ficou para mim aquela sensação de como é difícil o acesso à justiça em algumas coisas simples. A Letícia tinha uma saúde frágil, até por causa desse problema inicial, tinha um atendimento médico, às vezes, dificultado pela falta de registro de nascimento. Então, isso traz para a gente a importância do acesso e a importância de compreender que nem sempre a família consegue superar os muros, as dificuldades que são colocadas à sua frente para atender ao direito da criança. E a necessidade da intervenção do juiz numa providência simples, mas muito significativa para a família e para a criança. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa.